Meu nome é Rafael. Eu fico feliz pelo convite para estar apresentando o terceiro simpósio de biomedicina do Centro Universitário São Francisco de Barreiras. E eu vou falar então para vocês o que a gente tem feito na Neoprospecta a respeito da detecção de coronavírus em alimentos. Eu sou o coordenador do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Neoprospecta. E, então eu conduzo esses desenvolvimentos de novos ensaios, de novas metodologias, novos procedimentos que a empresa depois coloca à disposição dos seus clientes. Então eu me graduei na URGS, tá, sendo parte da minha graduação na Universidade de Tübingen. Depois fiz meu mestrado na URGS também, em Biologia Molecular. Meu doutorado eu fiz na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e parte dos meus experimentos eu acabei realizando no Kennedy Space Center, na NASA. E como eu já falei, hoje eu coordeno então o PDI da ANEL. Então, a Neoprospecta é uma empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e comercialização de análises microbiológicas inovadoras baseadas no sequenciamento de DNA de nova geração, análises biocomputacionais e técnicas de PCR. A Neoprospecta ela não é um laboratório convencional que meramente faz uma análise e entrega um resultado. A gente está muito mais focado em entregar conhecimento, em entregar um conhecimento que vai permitir ao nosso cliente uma tomada de decisão. Tá? Então, atualmente, a gente está migrando para um cenário, né, para um estágio de investir no controle de qualidade 4.0, que é a tentativa de anteceder as contaminações. Então, não só chegar e dizer, esse frango aqui está com salmonela, tá? Ou essa desossadora aqui está com salmonela, mas sim conseguir antever um evento de contaminação. Então, nós temos vários projetos que, utilizando inteligência artificial, acompanhando o decaimento de uma carne embalada a vácuo, por exemplo, ao longo do tempo, e aí então depois conseguindo acompanhar a sucessão microbiológica, né, ecológica desses micro-organismos e poder dizer, olha, com o modelo que a gente criou usando esses dados experimentais, a gente consegue dizer que esta carne aqui tem propensão a lá adiante, daqui a 5 dias, 10 dias, ela dar um problema como blowback, né, que é a presença de algumas bactérias deteriorantes como Clostridium que vão produzir gases e deixar a carne imprópria para o consumo. Então, milhões são perdidos anualmente com recall, com retirando produtos contaminados do mercado ou detectando produtos contaminados na indústria e não podendo colocar no mercado. Então, a ideia é não ter esses prejuízos, antevendo o momento, o evento de contaminação, permitindo tomada de ações corretivas e melhora de processo de higienização que mitigariam ou impediriam então o surgimento de um problema mais adiante. Então, o impacto de uma contaminação microbiológica é enorme, causa vazio sanitário, sanções da Anvisa, MAPA, internacionais, uma série de problemas, né? Como comentei antes, milhões que são perdidos anualmente, fora mortes, né? Intoxicações alimentares e com algumas delas chegando ao óbito. Então, com certeza é um problema grande. Como que a gente trabalha na Prospecta? Não somos um laboratório de microbiologia convencional, a gente não foca em identificação de micro-organismos por testes bioquímicos ou morfologia de colônia,
Não, a gente recebe as amostras, tá? O cliente pode colocar num tampão, a gente realiza a extração e purificação desse DNA, faz o preparo de bibliotecas, realizamos o sequenciamento, possuímos um MiSeq no laboratório, que é um sequenciador da Illumina. Quando sai o resultado do sequenciador, nós rodamos os nossos pipelines de bioinformática e confrontamos então as sequências nucleotídicas com um banco de dados ou com vários bancos de dados que nós temos também proprietários que a gente já vem curando há muito tempo, né? Diferente de bancos públicos que tem uma série de sequências mal anotadas e que levam a uma identificação errônea de algumas espécies. E também nós possuímos ferramentas de fácil visualização, que eu vou mostrar algumas delas aqui nesse slide. Então, o perfil microbiológico é uma delas, que permite o cliente ver aqui uma listagem das espécies que estavam presentes em cada amostra. Então, aqui uma barra é uma amostra e cada cor na barra representa uma espécie diferente e o tamanho da barra, né, daquela percentual daquela tamanho daquela cor azul aqui no caso seria a espécie predominante que daria para ver o nome da espécie aqui nessa listagem. Então, além disso, tem um mapa de risco, o perfil genético. O mapa de risco é uma ferramenta em que a gente vai na indústria, passa swabs, coleta amostras em diversos pontos críticos da indústria do cliente, né, na planta de produção. A gente traz para o laboratório, extrai o DNA desse swab, sequencia e plota o resultado em cima da planta baixa do cliente. Então a gente consegue mostrar para ele locais que ele deveria melhorar a higienização ou locais que ele nem imaginou que poderia estar sendo a causa da contaminação do produto final dele, mas que a gente detecta que está cheio de salmonela, por exemplo, né, naquele ambiente. Então ficam esses indicadores, esses heat maps, esses mapas de calor aqui com essas bolinhas indicando locais mais contaminados, com patógenos, vermelho, locais que tem bactérias, mas que não é algo tão ameaçador, enfim. Isso permite o cliente, então, reajustar seu fluxo de processos e sanitizar, enfim, e melhorar o seu procedimento. Então, com os nossos ensaios, a gente já conseguiu ajudar diversos clientes. Tem um exemplo aqui que a Louis Dreyfus perdia cargas de laranja, de suco de laranja, né, in natura devido à presença de uma levedura deteriorante. Então ninguém conseguia dizer para eles o que estava causando aquilo. A gente fez o sequenciamento genômico do microorganismo que estava nesse suco de laranja e detectamos então uma levedura, né, que eles conseguiram mudar o processo deles, eliminar essa levedura e reduziram perdas no valor de 5 milhões de dólares. Temos diversos clientes no quase todo o Brasil, como por exemplo a Nestlé, Coca-Cola, JBS, Danone, e dentre outros tantos que a gente segue aumentando, né, a nossa clientela. Então a gente realiza não só análise de bactérias, mas a gente detecta também fungos, protozoários, vírus, variados tipos de micro-organismos. A gente não faz só sequenciamento de DNA, a gente faz também PCR em tempo real. Nós realizamos também sequenciamento total, a gente não faz apenas sequenciamento de marcadores, né, como 16S, TS, e temos uma série de marcadores que são mais específicos para grupos como Listeria, Salmonella, etc. Tá? Então, agora falando do coronavírus, assim que começou a pandemia, né, do Covid-19,
nós na NEL, a gente ficava se perguntando como que a gente pode ajudar, onde é que a gente pode entrar nisso que está acontecendo mundialmente. Porém, as nossas análises elas são mais voltadas para superfícies, para alimentos, e a gente não via um jeito assim de poder, né, participar, contribuir para prevenir, evitar mortes enfim. A nossa empresa parceira, que é a Biome Hub, ela é uma spin-off da Neoprospecta. Recentemente, todo o setor mais clínico, que a gente também fazia análise para hospitais, análise de fezes humanas, que é um produto chamado Probiome, que investiga a microbiota intestinal, foi concentrado nessa spin-off, que é a Biome Hub, que passou a pegar esse mercado. Então, como eles tinham esse caráter mais humano, clínico, eles começaram a fazer a testagem, começaram a oferecer o teste por PCR em tempo real para pessoas. Tá? E aí, então, a gente não entrava nessa equação. O vírus, no entanto, ele, após um espirro, ele pode ficar no ambiente e pode ficar ativo no ambiente. Então, a gente pensava, né, que ele poderia contaminar um alimento, a superfície de um alimento, ou a superfície de uma embalagem, né, de alguma coisa assim. Então, a gente começou a dar uma olhada na literatura. Será que o vírus sobrevive numa superfície? Então, encontramos artigos como esse aqui de 2020, né, que foi também uma explosão na literatura da quantidade de publicações a respeito do Covid num curto espaço de tempo. Foi realmente impressionante como a comunidade científica conseguiu focar e produzir bastante informação para nos ajudar a entender o que estava acontecendo. Então, cobre, por exemplo, papelão, aço inox, plástico, foram analisados, e aqui no último gráfico em plástico a gente pode ver que o vírus ele segue ativo por até 24 horas, 48 horas e já cai bastante. Tá? Em vermelho é o SARS-CoV-2 e em azul o SARS-CoV-1. Em aço inox também até 8 horas ainda está mais ativo, 24 cai um pouco. Cobre, ele até 8 horas ainda tem alguma coisa, o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 já caía. Então a gente viu que até 48 horas era possível sim o vírus estar ativo numa superfície. Então a gente começou a pensar que talvez um ensaio de detecção do vírus em superfície pudesse ser interessante. Mas, quando a gente olhava em alimentos, existem vírus que ocorrem em alimentos, como por exemplo o vírus da hepatite E, tá? Que ele é comum em fígado de porco, norovírus, deixa eu ver outros aqui, rotavírus, aqui que tem, tá colocado aqui com saladas, de novo norovírus em alface. Então, assim, alimentos contaminados com provindos, por exemplo, de um animal que está infectado com hepatite, tá? O animal, ele tem hepatite, e aí tu vai comer o fígado do porco e tu pode contrair aquela hepatite E. Porém, não é isso que a gente tá lidando, porque o coronavírus, ele não infecta, por exemplo, galinha, por exemplo, boi. Então, seria na superfície desse alimento um depósito via algum espirro. Tá? Então, a gente ficava tentando entender, tá, mas e no alimento, quanto tempo esse vírus permaneceria ativo? Então aqui um estudo que foi feito com o MERS-CoV, né, que é um vírus muito próximo, só que é do Mediterrâneo. Ele ficava ativo em leite, tá, a 4 graus e a 22 graus por até 72 horas. Então aqui esse gráfico mostrando a atividade do vírus, né, que se mantinha desde o tempo zero até 72 horas ainda ativo.
tá? E aí foi testado em diferentes tipos de leite, de camelo, cabra, vaca, e se percebeu que sim, que ele poderia estar ativo pelo menos nesse tipo de alimento. Aí a gente deu uma olhada na literatura, se tinha alguma coisa falando sobre, por exemplo, os animais que a gente consome, né? Então, tem um artigo que mostrou que porco e galinha não contraíam o vírus, tá? Uma tentativa laboratorial de infectar esses animais não foi possível, tá? Porém, já se sabia que tigres, cachorros, leões, gatos e os furões ou visons, né, eram passíveis de contrair a doença. Então a gente ficava assim, tá, ainda não existe uma evidência. Se o porco ficasse doente, então a gente poderia comer esse porco mal cozido e contrair. Ainda não tinha evidência, então, do risco alimentar. Mas, novamente, a gente viu que poderia estar, né, por um depósito superficial presente tanto em superfícies construídas como alimentos. E aí desenvolvemos um ensaio, que o primeiro desafio foi desenvolver então um tampão que permitisse o transporte dessa amostra de maneira estável. Então esse tampão foi chamado Neutralizer. Então a gente validou esse tampão, ele consegue manter o vírus, ou pelo menos o DNA, o RNA do vírus estável ao longo até 7 dias de transporte. Então a gente fornece um kit com luvas, uma bagzinha, esse tampão e um swab, 2 swabs que o cliente coleta em uma determinada superfície. Tá? Fizemos uma série de validações. Os alvos, que esse aqui é o genoma do vírus, tá? Ele é um vírus de RNA simplesfita senso positivo. Então ele tem uma série de genes aqui, como o gene S, que é da spike, tem o gene N, tá? Tem o gene E, e diferentes órgãos reguladores e institutos de pesquisa no mundo afora foram testando e validando diferentes alvos. Então, a Universidade de Hong Kong pegou o GNS, o CDC pegou o GNN, o Sarbeco pegou o GNE, e aí esses marcadores foram sendo validados. E a gente na ANEEL foi acompanhando a melhoria de acordo com as publicações, a gente foi trocando marcadores e foi se mantendo atualizado. Então a gente oferece essa detecção do vírus por PCR em tempo real, assim como por sequenciamento. Tá? À medida que o tempo foi passando, começaram então a aparecer os escândalos de detecção do vírus em alimentos, né, que a China reportou ter detectado em salmão, em camarão. E aí a gente pensou, tá, será que vai começar então a vir a demanda de detectar em alimentos, né? E aí em seguida houve o escândalo, né, ou enfim, a imprensa noticiou bastante, que havia sido detectado SARS-CoV-2 em carne de frango congelada importada do Brasil e depois numa embalagem também. Quando isso aconteceu, tá, a gente já estava com um ensaio alinhavado, né, e de fato começou a ter procura, né? Então a gente recebeu contato da revista Exame, participou em lives no Instagram, foi convidado para apresentar o trabalho em congressos, simpósios, a CNN, inclusive, né, pediu para a gente dar um parecer ao vivo. Então começou realmente a fazer um barulho grande essa questão da detecção da presença do vírus, né, em alimentos. Só que detectar vírus em um alimento não é a mesma coisa que detectar numa pessoa, né? Tu vai enfiar um swab direto na fonte de onde esse vírus está sendo produzido no corpo ali, né? De onde ele vai ser arremetido para fora do corpo pelo espirro,
Então tu está coletando uma quantidade enorme e isso é bem diferente de tu conseguir detectar na superfície de uma carne onde gotículas desse espirro terão se depositado. Então a gente teve que fazer uma série de validações para ser capaz de ter um bom limite de detecção, ser capaz de finalmente recuperar esse vírus de um alimento e detectar ele em um ensaio. Então, de fato, depois que aconteceu toda essa movimentação na mídia, a gente começou a receber demanda dos clientes, tá? Os clientes realmente começaram a querer a ter produtos que às vezes a China estava exigindo algum tipo de certificação de que aquilo era um alimento que foi testado para Covid e facilitava todo o processo aduaneiro de liberação de carga, enfim, e esses clientes nos procuraram. Eles, assim, nenhum deles nos procurou porque foi detectado Covid no seu alimento. Eles estavam assumindo ações preventivas que facilitassem, né, a aceitação do seu produto ou até mesmo prevenisse, evitasse situações de carga parada no porto, porque isso aí é um custo enorme, assim, pode até mesmo perder alguma carga em alguma situação. Então, a gente tinha já esse ensaio de superfície, né, e seguiu aprofundando ele, validando para outros, para alimentos, né, superfícies de alimentos. Então, o desafio também é que quando tu tem um porco que está com hepatite e tu pega um pedaço daquele tecido, o tecido está todo cheio de, né, daquele vírus. Se tu pegar, por exemplo, no fígado. Agora, quando está depositado na superfície devido a um espirro de uma pessoa, é mais desafiador fazer essa coleta, porque tu não pode, não é interessante querer pegar o músculo num corte profundo, porque não é lá dentro, na parte que não estava exposta, que esse vírus vai se encontrar, porque aquele animal não estava doente. É na superfície onde ele acabou sendo depositado. Então, isso foi bem desafiador para a gente, tá? E conseguir fazer um bom ensaio. Então é isso que eu tinha para contar para vocês, tá? A gente tem sempre vagas abertas na Neoprospecta, aconselho todos a olharem o site e procurarem lá, tem um link empresa e aí tem equipe, tá? Ou trabalhe conosco, não, é trabalhe conosco aqui, desculpa. E aí tem as vagas abertas lá e vocês fiquem de olho porque a gente está sempre contratando e vale a pena, quem tiver interesse, dar uma olhada no nosso site. Então agradeço mais uma vez a atenção e se tiverem perguntas ou quiserem fazer algum contato, eu estou à disposição. Queria agradecer também o Bruno pelo convite que ele me fez de estar aqui com vocês. Foi um prazer. Então, fico no aguardo de perguntas ou sugestões.